Fala galerinha, sejam muito bem-vindos à aula 13, a 13ª aula do curso preparatório CPA, ok? Na aula de hoje nós vamos fazer um formato um pouco diferente do que nós estávamos acostumados a fazer, tá? Eu estou fazendo aqui, comprei aqui a mesa digitalizadora para a gente fazer nesse formato aqui para ver se a gente consegue entregar o conteúdo muito mais rápido, com mais agilidade e com isso a gente conseguir otimizar o teu tempo aí, que a gente sabe que é um tempo bastante corrido. Beleza? Então, na aula 13, nós vamos falar então sobre outras instituições que também são operadoras aí do Sistema Financeiro Nacional, ok? E nós vamos começar falando aqui, né, dos assessores de investimento, ok? E aí, vamos lá. Bom, no caso aqui, nesse caso aqui, né, nós temos aqui o investidor, que é o cara que está superavitário, né, com grana sobrando, tudo bem? Esse cara, ele vai procurar uma corretora de valores. Então, o credor, que é o cara que tem a grana sobrando, ele vai procurar ou uma sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, né? Ou ele vai procurar uma sociedade corretora de títulos e valores mobiliários, ou uma sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, que praticamente fazem a mesma coisa. Tudo bem? No caso aqui do assessor de investimento, ok? O assessor de investimento, ele representa a corretora, ok? Então, o assessor de investimentos é o cara que representa a corretora, ok? Perante o investidor, tudo bem? Então, o superavitário ele vai procurar a corretora. Lá na corretora, quem que vai iniciar o relacionamento com o credor, com esse cara que está superavitário e que quer investir? Quem vai iniciar esse relacionamento é o assessor de investimentos, beleza? O assessor de investimentos, ele vai conectar o assessor de investimento, o superavitário procura a corretora. O assessor de investimentos, que é o cara que representa a corretora perante o investidor, ele vai fazer o quê? O assessor de investimentos conecta o superavitário com a bolsa de valores. Então, ou seja, o assessor de investimentos ele faz esse meio de campo, né? E aí, no caso aqui, quais são os ganhos do assessor de investimentos da corretora? No caso, a taxa de corretagem, que é bem parecido, né, com aquele exemplo que nós já mencionamos na aula anterior, do corretor de imóveis, né? E no caso da B3, o ganho da B3 aqui, qual que é a receita da B3? É emolumento, né? Que são as taxas de emolumento ali que elas cobram, né? Cada operação. Beleza? E aí, vamos lá. O que uma corretora de valores faz? Ela vai captar clientes, ok? Explica os produtos, faz o suitability do investidor. O que significa suitability? Suitability, basicamente, você vai coletar algumas informações ali desse investidor, né, incluindo capacidade, disposição para tomar risco, né, vai coletar alguns dados financeiros, e aí, depois de fazer toda essa coleta de dados, né, por meio desse suitability, a corretora vai definir, então, o perfil de investidor desse cliente. Para que com isso a gente consiga fazer um trabalho que não gere conflito de interesses, né? A gente consiga fazer um trabalho ali que vai em linha com o perfil desse cliente. E aí, para identificar o perfil, a gente faz o suitability, tudo bem? E a corretora, o assessor de investimentos, né? Ele aproxima o investidor com a corretora. Então, o assessor de investimentos ele faz esse trabalho de aproximar o investidor com a corretora conecta o investidor com a B3, ok? E aí, por meio disso, acaba gerando negócios, né? E aí o investidor, o cara que é o credor, ele acaba conseguindo, né, fazer os seus investimentos, comprar ali os seus produtos, né, de investimentos específicos, tudo bem?
indo em linha, né, claro, com o seu perfil de investidor, e isso é feito por meio do Suitability, ok? E aí, o que o assessor de investimentos não faz? Ele não faz gestão de recursos, ok? Ele não recebe dinheiro de cliente, tudo bem? E ele também não recomenda produto, ok? Quem recomenda produto aqui nesse caso é o consultor de investimentos, ok? Beleza. Então vamos para o próximo aqui. Bom, e aí agora, falando aqui agora de administradora de consórcio, né? Bom, administradora de consórcio, vamos lá. Aqui estão os clientes, né? Os clientes interessados, né, em fazer o consórcio. Aqui no meio está a administradora, que vai administrar esses recursos, né, desses clientes, ok? E aí o que ela faz? Ela administra recursos, ok? Faz contemplações, né? E essas contemplações podem ocorrer por meio de sorteio ou lance, tudo bem? E aí o que a administradora de consórcio fazem? Elas vão formar grupos, administram a grana dos clientes, realizam assembleias e cuidam do fundo comum, ok? O que elas não fazem? Elas não fazem empréstimo, tudo bem? E não cobram juro, beleza? O que é cobrado aqui nesse contexto, então, é a taxa de administração, para pagar ali, né, os funcionários que fazem parte dessa administradora, que cuidam, né, que fazem a gestão, que cuidam dos recursos aí desses clientes. Tudo bem? Sociedade de crédito, financiamento e investimento. Bom, vamos lá. Conforme mostra o desenho aqui, a sociedade de crédito, financiamento e investimento, o que ela faz? Ela concede crédito, né, e as opções são CDC e crédito pessoal, e ela concede crédito por meio de CDC e crédito pessoal para o cliente tomador. Tudo bem? No caso é esse bonequinho aqui. Beleza? Então a sociedade de crédito, financiamento e investimento, elas concedem crédito nas opções CDC e crédito pessoal, tá? E aí dois exemplos aqui de sociedade de crédito, financiamento e investimento são o BV Financeiro e a Crefisa, tá? Elas são poucas, né? São poucas as sociedades de crédito, financiamento e investimento, porque a maior parte delas são instituições, né? Então você encontra essa carteira normalmente nas instituições mesmo, tá? Santander, Bradesco, Itaú, etc. Beleza? E aí, o que sociedade de crédito, financiamento e investimento fazem? Bom, eles fazem um empréstimo, ok? Para compra de bem, né? Fazem empréstimo para compra de bem, né? Então, conforme mostra o próprio desenho aqui, né? Concedem crédito, né? Concedem crédito, CDC, crédito pessoal, e no caso aqui eles fazem empréstimo para compra de bem, CDC, ok? E crédito pessoal, tá? Tudo bem? Eles fazem CDC e crédito pessoal, ok? O que eles não fazem aqui, tá? O que eles não fazem? Eles não guardam o dinheiro do cliente, então eles não guardam dinheiro do cliente e também não recebe por depósito à vista, aquela grana que entra na conta corrente lá. Beleza? Então, só para... Eu disse que eu havia falado errado aqui, mas na verdade eu falei certo sim. Tá? Então, o que a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento fazem? Tá? Que são os SCFI. Concedem crédito, né? Por meio do CDC, crédito pessoal. Né? Eles fazem empréstimo, né? E esse empréstimo normalmente para compra de bem, CDC e crédito pessoal. Beleza? O que eles não fazem é guardar dinheiro do cliente e também eles não recebem depósito à vista. Tá? Então, eles não têm conta corrente aqui para você depositar à vista lá. Beleza? E aqui nós temos aqui a Sociedade de Crédito Imobiliário e, Sociedade de Crédito Imobiliário e
associação, poupança e empréstimo. E aí o que eles fazem? Nesse caso aqui, eles concedem financiamento imobiliário, captam por poupança e produtos ligados ao setor imobiliário. Tudo bem? Sociedade de arrendamento mercantil, leasing. Até escrito errado aqui, eu tenho que... Ops. Corrija. Bom, beleza. Então, sociedade de arrendamento mercantil, leasing. Vamos lá. É uma sociedade de arrendamento mercantil, tudo bem? Uma sociedade de arrendamento mercantil. E aí, eles fazem o leasing, né? E aí, nesse leasing, tem duas opções aqui. Que é o financeiro, quando você quer fazer o financiamento de um bem, né? Então você acaba ali retendo, você acaba ali tomando uma dívida para você adquirir um bem. E aí você faz isso por meio da opção de número 1, que é por meio do financiamento financeiro. Beleza? Que é quando você financia um bem para pagar a prazo, para você conquistar aquele bem. Para você ter ele na sua posse e para você se tornar dono, né, desse bem até a quitação do mesmo. Enfim, quando você faz um financiamento de um bem, por exemplo, em 100%, você não está adquirindo um bem, você está adquirindo uma dívida e o bem ele fica na tua posse. Até você terminar de pagar toda essa dívida. E até lá o carro ele fica alienado ao banco. É mais ou menos assim que funciona, tudo bem? E o operacional é quando o cliente ele não quer esse bem, ele quer só ter a posse do bem para ele fazer as coisas dele. E aí, então, ou seja, o operacional é quando você quer alugar o bem para uso, mas você não quer adquiri-lo, você não quer se tornar dono daquele bem, você quer só alugá-lo para ele fazer ali. É igual, por exemplo, você vai decidir fazer Uber. Você tem duas opções, ou você aluga o carro, ou você compra. Se você compra por meio do financiamento, você está tomando uma dívida para fazer a aquisição de um bem. No caso do aluguel, não. No caso do aluguel, aí é a opção operacional. Eu vou alugar para fazer Uber e fazer dinheiro. Mas o bem ele não é meu. Ele é alugado e eu estou alugando por meio aqui da sociedade de arrendamento mercantil, tudo bem? E aí, no caso aqui, quando você aluga, você pode alugar com opção de compra, né? Aqui por meio da sociedade de arrendamento mercantil. Ou seja, você precisa usar, mas não necessariamente você tem que ter. Ou seja, eu preciso usar e não ter. Então eu não preciso ter, eu não preciso ser o dono desse carro. Mas se eu aluguei, eu preciso usá-lo, né? Para os meus interesses profissionais aqui da minha empresa. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona, beleza? Então, espero que essa aula tenha ficado clara para vocês. Eu estou aprendendo aqui igual vocês, estou apanhando aqui bastante para gravar esse vídeo aqui de 15 minutos. Eu levei aqui quase 3 horas aqui até criar todo o material, até fazer a configuração aqui. Então, peço resiliência aí da parte de vocês também. Tudo bem? Não desista de estar comigo, não vou desistir de estar com vocês. E vamos juntos. Eu vou ajudar vocês. Vou fazer isso com muito esforço, com muita dedicação todos os dias. E isso é algo que é inegociável para mim. Beleza? Então, se você ficou comigo até o final, continue firme, continue comigo e até a próxima aula. Valeu, tchau!